Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Você está no quadro GP Total Corrida, a corrida em que a gente se propõe a analisar um GP em profundidade. Estamos na temporada 1985, round 3, Grande Prêmio de San Marino, Autódromo de Imola. E para a gente falar todos os detalhes desta corrida, nesse novo quadro do GP Total, tenho aqui acompanhando os meus queridos amigos João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome jamais será proferido neste canal, Márcio Bandeira da Cunha, região serrana do Rio, Nova Friburgo. Eu sou o Lucas Giavone e vamos falar sobre San Marino 1985, terceiro round, temporada muito legal e com muita coisa acontecendo. Tem muito detalhe de Imola para a gente falar, principalmente no que diz respeito a Alain Prost e também muito sobre o então vencedor da última corrida, Ayrton Senna. João Carlos Viana, sua primeira intervenção aqui no nosso GP Total Corrida a Corrida. Boa noite, Lucas, boa noite, Márcio, boa noite quem nos assiste, bom dia, boa tarde, pessoal que está nos vendo. Acho que o Grande Prêmio de Imola, né, depois de San Marino, e mudou de nome recentemente, as corridas realizadas em Imola é conhecido como as corridas econômicas, né, que eram corridas que você tinha que ter muito cuidado com o consumo de combustível, né? Você não era, e o controle era no pé, não tinha os computadores avançados que temos hoje, então eram corridas que você tinha que ter muito cuidado com o consumo de combustível, e era uma característica do circuito de Imola. Várias corridas, não apenas 85, mas várias corridas tiveram pilotos ficando com pane seca. Mas 85 foi o auge dessas pane secas, né? Isso acabou decidindo a corrida, né, a favor de, primeiramente, Alain Prost, né, que ele venceu na pista, né, mas ele acabaria sendo desclassificado, e Hélio de Anjos, que não liderou uma única volta naquele dia, acabou sendo o vencedor e assumindo a liderança do campeonato. Mas se existe a peste de vencedor moral, foi Ayrton Senna. Ayrton Senna, ele já no sábado já marcou a pole, né, ou seja, em 3 corridas, 2 poles eram dele, liderou 95% da corrida, liderou, e não foi uma liderança como foi no Estoril, né? Foi uma dominância absurda. Ele sempre tinha alguém lá fungando no cangote, né? Principalmente Alain Prost, que teríamos o primeiro encontro, né, dentro da Fórmula 1 entre Ayrton Senna e Alain Prost. Eles brigaram pela primeira posição. Prost mais astuto, né, mais experiente, já tirou o pé lá atrás, né? O Hélio também tirou o pé lá atrás. O Ayrton Senna, lógico, não num ritmo avassalador, mas continuou acelerando e acabou sofrendo com a pane seca, faltando 3 voltas, né? E no vídeo anterior a gente estava falando do Stefan Johansson, que estreou na Ferrari, ele quase venceu essa corrida também, né? E ele ficou também sem combustível. O Prost chegou balançando o carro, Thierry Bousset empurrando o carro literalmente, que até no Grande Prêmio da Emília-Romanha desse ano, né? Até o Bousset, com o mesmo carro, imitou a cena, né? Piquet ficou sem combustível, Mansell ficou sem combustível, então foi uma corrida literalmente de sobrevivência, né? E nada melhor que um piloto que era conhecido pela sua delicadeza em pilotar, como era o caso do Hélio de Anjos, que venceu uma corrida como essa, né? Mesmo que seja bem depois do pódio, né? Seja na secretaria, que seria a última vitória de Hélio de Angelis, um piloto que a gente falou no preâmbulo, até o Márcio que levantou essa bola, que é um piloto um pouquinho subestimado. É um piloto que a gente fala muito pouco, mas ele é um piloto que marcou a década de 80, com sua forma sensível de pilotar, piloto muito técnico. Ele tinha uma educação bem aristocrática, ele era um piloto, ele era de uma família riquíssima, família de Roma, e ele chegou à Fórmula 1. Ele é um piloto que fumava, por exemplo, então ele não é um cara que prezava pelo preparo físico. Um piloto assim meio dos últimos românticos, podemos dizer assim. Ele conseguiu sua última vitória em San Marino, e estava liderando o campeonato naquela situação. Mas sim,
foi o seu companheiro de equipe que foi o dono da corrida. Mas tem muita curiosidade. Mais uma de bastante economia. Vamos lá, Márcio. Tem muita curiosidade a respeito dessa prova. Teoricamente, a pesagem dos carros tinha que acontecer antes da corrida. Só que estava uma fila muito grande e o carro do Prost, se fosse pesado antes da corrida, ia acabar atrasando a largada. Então, da classificação, o Ayrton fez a pole em Portugal e gostou, né? Gostou da sensação, gostou de ser pole e dali para frente, e ele não tinha ritmo para brigar com as McLaren, por exemplo. Então, a partir de Imola, de San Marino 85, ele se torna o piloto descendente que a gente vai ver durante boa parte da carreira dele, com a estratégia do Fangio, de vencer o mais lento possível. Quer dizer, o posicionamento, no sentido eu já falei isso com vocês aqui, né? O posicionamento em linhas muito simples, a diferença do tempo que o piloto faria, se ele girar as voltas do Grande Prêmio sozinho na pista ou se girar com todo mundo junto. Se ele vai ser prejudicado por outros, se ele vai prejudicar outros, enfim. O Ayrton, ele passa a construir a estratégia dele da seguinte forma: eu vou fazer a pole, eu vou largar o mais à frente possível, vou arriscar na largada, para me colocar sempre o mais à frente que eu puder, e depois eu vou segurar todo mundo. Ele introduz uma nova filosofia, uma filosofia que era muito mal vista entre os pilotos da época, de você segurar quem vinha atrás, mesmo se você não estivesse mais rápido. Existia um certo cavalheirismo, um código de ética de você, bom, se o outro está chegando mais rápido do que eu deixo passar. O Ayrton entendia que não, para ele não estava fazendo nada de errado. Ele entendia que se ele estava na frente, ele tinha, sim, todo o direito de usar todo tipo de tática defensiva, de se posicionar de maneira defensiva, de retardar na entrada de reta, mas para poder acelerar antes, todo tipo de expediente para poder dificultar a vida de quem vier atrás. Isso vai irritar de modo muito especial o Keck Rosberg. Ao longo do ano, o Keck, nitidamente, várias vezes, ele cruza completamente a linha da esportividade para poder dar uma lição no Ayrton. Nitidamente você vê que o Keck não gostava dele na pista. O Alboreto é outro, que também cruza essa linha muitas vezes, ficava muito irritado com o Ayrton. O Ayrton introduziu uma nova cultura automobilística, a cultura defensiva. E no fim da carreira, da vida dele, ele vai ter um novo choque cultural, dessa vez com o Schumacher e a Benetton e tudo que eles introduziram também. Então, essa corrida é a primeira corrida do Ayrton Senna descendente, porque em Portugal ele largou na frente, mas ele foi embora. Essa não, ele largou na frente e segurou o ritmo. A Lotus só recebeu o primeiro motor F15 dela, que era um motor já de curso maior e de diâmetro menor, motor de mais torque, mais econômico. Esse motor foi para o Hélio De Angelis, é importante a gente frisar isso. O Hélio saiu reclamando muito da Lotus e tudo mais, mas você vai ver em vários momentos, em Mônaco também, em que a Lotus realmente não tinha recurso para 2 pilotos de ponta, né? Quando o Ayrton depois veta a ida do Warwick, que é muito criticado por isso, ele tinha motivos para isso. Não era medo de competir com o Warwick de forma alguma, mas a Lotus realmente estava com uma estrutura limitada nesse momento. O Ayrton perde muitos pontos ao longo do ano, porque a estrutura da Lotus era precária para 2 pilotos. Era uma equipe já, sob vários aspectos, pequena, ainda tinha grandes engenheiros e uma estrutura boa, um pessoal bom, mas pequeno, uma equipe pequena, com recursos pequenos. Então, isso fica, por exemplo, muito claro em San Marino, quando ela só tem um motor F15, esse motor vai para o carro do Hélio, para a corrida. O Ayrton ia correr com o FD4, né? Que era um motor de mais alta rotação, um motor de classificação, um motor que era mais propício para classificação, mas que consumia mais combustível. Na largada, o Ayrton sofre durante 10 voltas e sofre muita pressão do Hélio. O Hélio realmente querendo muito mostrar serviço, estava muito sob pressão e estava com o motor mais adequado para a corrida. Durante 10 voltas, o Hélio pressiona muito forte o Ayrton. E aí o Hélio tem um problema de turbo. Ele tem um problema com o turbo que ele consegue resolver dentro do próprio carro. E ele passa a virar um segundo mais lento. E com isso ele começa a economizar combustível. Ele tem esse probleminha depois de 10 voltas. E ele ajusta e muda a maneira de pilotar, percebe que não vai ter condição de competir, e ele começa a guardar combustível, começa a andar mais lento. Isso vai ser providencial para ele no fim. Vem o Alboreto, que não gostava do Ayrton. Eles tinham tido vários encontros de 84, já o Ayrton passando ele várias vezes em 84. Não gostava do Ayrton, então arrisca, tenta vir com muita força, ainda mais em Imola, lutando uma Ferrari, e o Ayrton se defende ali. O Ayrton se defende muito. O Ayrton vai se tornar o maior defensor de posição da sua geração, um dos maiores da história.
e ali ele já começa a introduzir essa cultura nova da defesa de posição, né, exaspera o Arboreto tenta de várias formas, e por fim, inevitável encontro com o Prost. O Prost sempre vinha de trás, vinha ganhando posição, e essa corrida marca o primeiro duelo sério entre Senna e Prost na Fórmula 1. Eles tinham tido um embate na classificação da Corrida dos Campeões, né, da inauguração de Nürburgring, com os Mercedes A190, e na verdade foi uma briga pela pole, o Prost acabou fazendo aquela pole, o Ayrton passou na largada, o Prost eternamente vai dizer que o Ayrton queimou aquela largada, e tem a gravação da corrida, mas o momento da largada não tem, então fica em aberto essa discussão aí. Mas assim, na Fórmula 1, a primeira batalha, que é a batalha da força irrefreável com o objeto que não pode ser movido, né? O Ayrton, a resistência para ser ultrapassado, e o Prost com o ritmo de prova que vinha escalando o pelotão, passando todo mundo, e ali chegou, o Ayrton foi testado, né? A carga de artilharia do Prost ficou um bocado de volta ali, tentou em vários pontos do circuito, em vários pontos diferentes, o Ayrton se defendendo muito bem dele, pois várias vezes ficaram assim lado a lado. Essa imagem é categórica. E, aliás, uma foto belíssima e que, falando pro Stefan Johansson vencer pelo Gilles Villeneuve... Michele também, né? Acho que é Michele e Stefan, né? Vincile per Gilles. Acho que é Michele e Stefan, né? Deve ser ali, né? Tem o I, deve ser cortado. O que é curioso é que na tosa. O Prost esteve sempre onde o Ayrton queria que ele estivesse. O Ayrton esteve sempre no controle da situação nessa batalha. Sempre ele se posicionava antes, e numa aula tanto do ataque do Prost quanto da defesa do Ayrton. Primeiro grande batalha dos dois. Mas o Ayrton sempre deixou o Prost onde ele queria deixar. Sempre. Sempre se antecipava e estava na posição certa. O que acontece, né? O Ayrton, a gente vai ver depois isso com mais detalhes em Silverstone. A Renault tinha o controle de combustível dela era feito por o sistema de injeção eletrônica. Ele enviava sinal de rádio para o box imprimia esses dados eram analisados pelos engenheiros e aí davam placa para o piloto. Esse sistema dependia de vários sensores, inclusive sensores de temperatura de escapamento. E em Silverstone a gente vai ver isso lá mais para frente, que um dos sensores do escapamento parou de funcionar, e isso enriqueceu, o sistema de injeção ficou com dados equivocados, enriqueceu demais a mistura, e o Ayrton acabou abandonando muito antes. Dados que só foram ser revelados muitos anos depois, porque eram estratégicos para a Renault não queria que os rivais soubessem desses sensores. O Ayrton acabou levando a culpa de ser um piloto muito gastão. San Marino, é possível que tenha acontecido coisa semelhante, porque ele é o primeiro a abandonar. Faltando 3 voltas e pouquinho, ele começa a dar sinais de que o combustível estava acabando. Muito cedo, mas depois vários outros também acontece isso. Eu vou passar a bola para vocês, só vou dar uma curiosidade a respeito do Prost. O Prost vence a corrida, né, quando os alinhos chegaram em primeiro, só que aí fazem 5 pesagens com ele, e o carro sempre acusando 536 quilos. Tinha que ser 540 e tinha 2 de margem. Eles davam 2 de margem de segurança, então os 536 subiu para 538. E fizeram 5 pesagens e deu esse problema. O que foi alegado? Quer dizer, primeiro, se o Prost tivesse parado o carro logo depois da bandeirada, ele teria o combustível ainda no tanque que ele deu na volta na tentativa de retorno aos boxes. Se eu não me engano, a gasolina acaba no meio da volta. E ele gasta esse combustível que já faz falta. E outra coisa, o fato de ter pesado o carro depois da prova e não antes, o carro perdeu mais lubrificante durante essa prova do que de costume. O motor Porsche consumiu mais óleo nessa corrida do que consumia habitualmente. Vocês estão me ouvindo aí? Oi, deu uma falhada, já voltou. Então, ele perdeu, o motor consumiu mais óleo do que de costume, e o pneu também perdeu borracha. Então, a McLaren protestou isso, porque falou que se tivesse pesado antes, de fato, o pneu estava maior do que estava no final da corrida, tinha os lubrificantes completos, né? Então teria batido os 540 com menos 538, com 2 de margem. Ele foi desclassificado por esses 2 quilos. E isso gerou essa situação insólita, né, do Hélio de Angelis vencer uma corrida que ele não liderou nenhuma volta. E foi para ele providencial, porque o Ayrton tinha vencido em Portugal logo na segunda corrida na equipe, e ele não andou nem perto do Ayrton nessa corrida, só no início que ele estava pressionando bastante, mas acabou saindo com os 9 pontos, enquanto o Ayrton saiu com o abandono, apesar de ter sido o grande nome da prova, ter sido o piloto que
liderou quase que a corrida inteira e sob assédio constante, impondo o ritmo dele aos outros, né? Tinha pilotos que tinham um ritmo melhor, mas ele falou, bom, se eu estiver na frente, eles não vão poder andar no ritmo deles, vão ter que andar no meu ritmo. E foi essa a tentativa do Ayrton, e ele vai vencer ao longo da carreira muita corrida assim, que ele não tinha ritmo vencedor, mas quando se colocava na liderança pela rapidez na classificação, pela largada, pelo domínio do posicionamento dele, inclusive com o Prost, só para encerrar, quando o Prost está assediando ele, o Ayrton usa os retardatários a seu favor, e ele vai fazer isso muitas vezes na carreira com relação ao Prost, ele coloca retardatários entre ele e o Prost, e nesse momento ele faz 3 voltas em 1,31, ele estava virando sempre 1,33, faz 3 voltas em 31, mostra para o Prost, olha, eu tenho reserva, e o Prost abdica. O Prost raciocina e fala, cara, nesse ritmo ele não vai chegar até o fim. Então o Prost entende que não ia conseguir ultrapassar ele. O Ayrton venceu a batalha, não venceu a guerra, né? Ele venceu o duelo na pista com relação ao Prost. Ele fez o Prost, primeiro ele usou melhor retardatário, ele se posicionou de um jeito que o Prost percebeu que não ia passar. E o Prost abdica, fala, bom, eu vou levar esse carro até o fim, e nesse ritmo ele não vai chegar. Acabou que o Prost, muito racional, muito pouco emocional, um piloto que não se deixava levar pela emoção, pela empolgação, ele racionalizou e de fato cruzou a linha de chegada na primeira posição, mas não levou por causa da situação da pesagem do carro ter sido depois da prova. E o Ayrton perdeu a corrida, né, nas últimas voltas, mas saiu dali com a satisfação de falar, bom, eu tô na briga por esse título, eu sou rápido, eu consigo, se eu tô na frente ninguém vai me passar, é tudo uma questão de chegar até o final das provas, né? No entanto, ele não chega, e quem assume a liderança da prova é um improvável Stefan Johansson, que largou em 15º, tinha feito um tempo 2 segundos pior que o Alboreto, veio numa corrida ascendente, né? Vou até colocar aqui, vale a pena a gente colocar uma foto de destaque, até porque é um carro belíssimo. Ele estava fazendo só a segunda corrida dele na Ferrari e de repente ele herdava a liderança a 3 voltas do fim. E foi na Ferrari. O que poderia dar errado? Ele tinha acabado de ultrapassar o Prost, inclusive. Acho que eu tinha ultrapassado o Prost uma ou 2 voltas antes. Ele ultrapassou o Prost. Estava sendo a sensação da corrida. A torcida italiana estava empolgadíssima, porque ele vinha construindo ali, era uma jornada do herói, porque ele vinha da 15ª colocação, foi subindo as posições, ele tinha acabado de ficar num posicionamento que, se acontecesse alguma coisa com o Ayrton, ele seria o líder, e foi justamente o que aconteceu por uma volta. E o Stefan, ele, segundo consta, teve problemas na classificação, por isso que ele largou tão mal, né? E ele foi galgando posições, né? E um piloto que sem muito, é a primeira vez que ele estava no carro de ponta na Fórmula 1, né? Ele chegou a correr no Grande Prêmio do Brasil com a Tyrrell, no lugar do Stefan Bellof. Teve uma briga lá do Ken Tyrrell com o William Mouse sobre contratos Embrólios e contratos, exatamente. E o Johansson largou naquele Grande Prêmio do Brasil. De repente se viu na Ferrari, né? Ele é um piloto desde o começo da década de 80, sempre falado com um piloto muito rápido, mas me dava uma chance. Então ele apareceu essa chance e ele meio que se empolgou, né? E acabou sem combustível. E você vê nos vídeos que a torcida da Ferrari vai à loucura. Quando ele assume a primeira posição, entrando na penúltima volta, a torcida vai à loucura, né? E infelizmente, alguns meses mais à frente, acho que ali por volta da variante alta, ele fica vitimado pela pane seca, e o Prost ultrapassa, mas ele faz as 2 últimas voltas se arrastando. Acho que, se não me engano, na rival, o Moto2 chega a dar uma falhada, ele acaba chegando, recebe a bandeirada, mas só que, como o Márcio falou, né, todos esses problemas, ele acabou sendo desclassificado. Mas acho que uma das cenas mais marcantes dessa corrida foi do Thierry Boutsen. Thierry Boutsen, que era um piloto que estava desde 83 na Fórmula 1, sempre pela Aeros, né, fazia uma corrida. O Boutsen era um piloto assim, lembra um pouquinho o Hélio de Anjos, né, um piloto
Não era um piloto arrebatador em termos de velocidade, mas era um cara que levava os seus carros até o final. E naquele dia em Imola, literalmente ele errou aos empurrões rumo à bandeirada do Grande Prêmio de San Marino, que na ocasião, antes da desclassificação do Prost, lhe rendeu um terceiro lugar, seu primeiro pódio na Fórmula 1, que viraria um segundo lugar. E como foi falado aqui no começo do vídeo, né, 40 anos depois, no Grande Prêmio da Emília-Romagna de 2025, essa cena foi reprisada, né? Uma coisa curiosa é que o Butsen ele largou na 5ª colocação. O carro rendeu muito bem naquele fim de semana. A Arrows estava realmente fazendo o carro render bem, o motor BMW empurrando uma barbaridade, só que ele não empurrou tudo. Aí o Thierry Butsen teve que empurrar o resto nos metros finais. Foi o primeiro pódio do Thierry, que é um piloto, né, que era muito amigo do Ayrton, né, então ele tinha uma certa popularidade aqui no Brasil. E olha aí, eu tenho a foto no destaque, olha só, 40 anos depois, o Thierry Butsen fazendo aí o mesmo gesto, com o mesmo carro, tá? Essa aqui também uma Arrows 1985. Retrato de uma época em que você podia ainda fazer isso. Você saía do carro, empurrava um pouquinho e chegava e levava a bandeirada que era dada no chão também. Tá? A largada era com luz verde, enfim, era tudo diferente. Outros tempos. O final dessa prova lembra bastante o GP de Mônaco de 82, né, que verdade. Se apresentaram para receber a bandeirada. O Prost não foi, mas os outros foram parando no final. Né? O Hélio também, acho que, se não me engano, o Hélio também chegou já balançando o carro, já pescando ali os combustíveis, praticamente sem nenhum combustível. Como eu falei, o Hélio ele teve essa vantagem do turbo dele ter dado problema, ele começou a girar mais lento, e ele estava com o carro com o motor mais econômico que o do Ayrton também, então ele teve e o ritmo mais lento, mas o ritmo não era tão mais lento, tá? O Ayrton estava, se não me engano, 16 segundos à frente do Hélio só, na última volta que ele abriu ainda em ritmo competitivo, então não era para o Ayrton ter abandonado 3 voltas antes do Hélio, assim, ele não andou rápido o suficiente para gastar tanto combustível a mais, teve outras situações aí, entendeu? Não foi só, o Ayrton não teve uma tocada irresponsável, na verdade ele segurou todo mundo, ele também não forçou tanto o ritmo, ele se defendeu andando lento, então foi uma questão mecânica. Não foi um ritmo alucinante, como foi em Portugal, mas ele talvez todos esses problemas tenha gastado um pouquinho a mais e acabou ficando. Mas como eu falei, vários pilotos ficaram assim, pane seca. Nelson Piquet ficou pane seca, Nadia Mansell. Só a partir de Nürburgring que a Renault, a Lotus e a Renault vão introduzir um marcador de combustível para ele. Só a partir de Nürburgring. Até então ele voava cego, né? E o ritmo do Ayrton você não tinha como falar com o Ayrton de 1985, que tinha acabado de sair do Matódromo e finalmente estava com um carro que ele podia brigar por vitória, por pole position. Você conseguir explicar para ele que ele tinha que andar devagar, era mais forte do que ele. Ele aprende isso ao longo do ano, mas demora muito a aprender isso. Né? E assim, na verdade, como eu estou falando, né, o resultado não foi só a tocada do Ayrton. Essas 3 voltas teve uma componente mecânica forte também para ele consumir mais do que o Hélio, porque mesmo que ficasse sem combustível, mas uma volta que fosse, ele não andou tão mais rápido. Talvez fosse uma volta, né? Talvez fosse porque ele não andou tão mais rápido que o Hélio, assim. A diferença não era tão grande até o final. Não. Nas últimas voltas, sim, o Hélio, quando percebe todo mundo parando pelo caminho, ele vai devagarzinho para poder chegar até o fim, mas até então a diferença entre eles não era tão grande. E quase não chega, né? Ele chegou balançando o carro já, que já estava. É interessante o pódio, né? O Hélio Jones ali com uma cara não muito legal, o Thierry Butsen mais alegre, que não vou fazer essa comparação, que a gente pode ser derrubado aqui do YouTube. As metáforas do Ceará muitas vezes são arriscadas. A gente adora isso fora, nos bastidores. As metáforas do vernáculo cearense são maravilhosas, mas eu não sei se é o momento adequado. Mas é isso, a segunda e última vitória do De Angel sem ter liderado uma volta. Né? Isso. É isso. Mas acho que, sim, para uma corrida que foi caracterizada pela delicadeza, né? Ficou em boas mãos para o Hélio de Angelis, né? Mas
seria a sua última vitória aí para... Então vamos aos resultados dessa, que é a terceira etapa da temporada de 1985, portanto, com a desclassificação de Alain Prost e Hélio de Angelis, vencedor 60 voltas. Segunda colocação para Thierry Boutsen, sem combustível, uma volta atrás. Pódio herdado por Patrick Tambay, na terceira colocação. Veja, esse acabou sendo o último pódio, não presente, mas o pódio figurativo de Patrick Tambay. Ele chega na terceira colocação também uma volta atrás. Niki Lauda consegue colocar o carro número 1 da McLaren na quarta colocação, também uma volta atrás, e depois vem todo um mundo de gente que teve pane seca. Nigel Mansell na quinta colocação, ele que terminou com 58 voltas, na abertura da volta ele para, e na sexta colocação ainda chegou em sexto lugar o Johansson, que parou na 57. O Ayrton termina na sétima colocação, também com a falta de combustível na 57, mesma coisa do Nelson Piquet, o Martin Brundle na nona colocação, mesmo usando o Ford Cosworth, ele também teve falta de combustível. O Derek Warwick teve problemas o fim de semana inteiro, chegou 4 voltas atrás na 10ª colocação. Mas assim, do top 6, a gente teve a desclassificação do Prost e um mundo de gente que ficou sem combustível pelo caminho também. Mais uma vez falando, retrato de uma época. Assine as notificações do canal do GP Total para que você não perca a próxima etapa desse nosso novo formato GP Total, corrida a corrida. A gente vai falar do Grande Prêmio de Mônaco, uma exibição de gala de Michele Alboreto, ele que foi o melhor piloto do fim de semana, mas não levou a vitória. Todos os detalhes aqui no nosso GP Total, corrida a corrida, a temporada 1985. Até lá!